Oi, pessoal! Essa é a parte 2 da questão 26. Se você ainda não viu a parte 1, eu recomendo fortemente que você assista, é muito importante. É a parte até mais normal, digamos assim, da questão. Como eu falei no outro vídeo, essa é uma questão difícil, eu decidi fazer o número 3 aqui num vídeo separado, porque é o item que eu considero o mais difícil de todos. Mas, portanto que você assista ao vídeo anterior e consiga entender a número 1, a número 2 e a número 4, você já ficaria entre duas alternativas, e isso é algo bom. Bem, do outro vídeo, a gente percebeu que a equação da hipérbole, recapitulando, a equação da hipérbole no outro vídeo a gente calculou, descobrimos que é essa daqui. Com isso, a gente percebeu que era uma hipérbole, porque isso daqui, de cara, a gente já sabe que a identidade de uma hipérbole é desse tipo. E se você não sabe, você precisa reconhecer cada uma das equações das cônicas, elipse, hipérbole, circunferência. Beleza. E aí, a partir disso, a gente descobriu também o centro e descobrimos também a excentricidade. Com isso, a gente já conseguiu matar a número 1, a número 2 e a número 4. A respeito do item 3, vocês precisavam conhecer como é a equação, A equação é algo que a gente já tem que saber de toda forma. Mas para calcular os focos, você precisava saber que quando você tem uma hipérbole no eixo x, você tem essa equação. E quando você tem uma no eixo y, vertical, você tem essa equação. E para cada uma desses modos, dessas espécies de hipérbole, tanto na horizontal quanto na vertical, existe uma fórmula de calcular o foco. E aí você pode estar se perguntando, Thais, mas como é que eu vou saber que ela está no eixo x ou no eixo y? E aí eu coloquei aqui de preto. Quando o x vem primeiro na equação, como por exemplo aqui, você está vendo que o x veio primeiro do que o y. Então, significa que há uma hipérbole na horizontal. Agora, quando o y vem primeiro na equação, que é esse caso aqui, olha, primeiro vem o y, depois o x, significa que é uma hipérbole vertical. Se a gente for olhar para a nossa equação, o que vem primeiro, o x ou o y? Você percebe que é o x? Então, com certeza, a nossa hipérbole é horizontal. E aí, a gente vai usar, então, essa forma de calcular o foco. E aí, essa fórmula aqui, digamos que é uma fórmula, um método, é algo que não é notável. Eu confesso que eu não lembrava disso, eu nem sei se eu já vi isso em algum momento da minha vida, mas se eu vi, eu não lembro, entendeu? Por isso que eu considero essa questão muito difícil, porque a parte 1 já não foi fácil, não foi ridícula. Agora, a parte 2, usar essa forma específica de calcular os focos, eu achei extremamente difícil. E você precisava dela, porque assim, se a gente for aqui, a número 1 é verdadeira. Então, a gente eliminou a letra D, a número 2 e 4 são falsas. Então, não pode ser essa e não pode ser essa daqui. Então, a gente ficou entre a letra B e a letra E, entendeu? Então, não tinha como você deixar de fazer essa opção. Na verdade tinha, porque como eu falei no outro vídeo, sempre tem nas provas aquela questão que é muito difícil e que você não precisa fazer. Existem outras questões muito mais fáceis, ainda mais na prova da EAN. Então, assim, eu considerei essa questão muito injusta para o tipo de prova, o nível muito elevado. Mas, enfim, gente, não adianta reclamar, A gente está aqui para aprender. Se cair de novo, vocês vão saber fazer. Então, olha só, a gente sabe que essa hipérbole, pelo fato do x estar vindo antes, ela é uma hipérbole que está na horizontal. E existe uma forma de calcular o foco, que é h mais ou menos c, vírgula k. Então, vamos lá, vamos calcular o foco 1. O foco 1 eu vou colocar com um mais, tá bom? Porque tem o mais e o menos. O foco 1 ele vai ser h mais o c. Peraí, quem é o h? Vamos comparar essa equação com essa equação. Quem seria o nosso h? Olha, a gente tem x menos o h. E aqui também, x menos o h. Então, h é igual a 2, concorda? Então, eu tenho 2 mais o c. O c, a gente descobriu que era 4. Então, vai ficar 2 mais 4, vírgula k. Quem é o nosso k? O k, a gente tem aqui, ó, y menos o k. Y menos o k. O k também é 2, então ficou vírgula 2. Então, ficou 2 mais 4, que eu já vou colocar logo como 6, tá bom? Então, 6,2. Beleza? Esse é o nosso foco 1. Agora, vamos calcular o nosso foco 2, que é quando a gente usa o menos, Então, fica h, que a gente já viu que é 2, menos, porque agora eu estou fazendo a parte de baixo, O c, então 2 menos 4, e o k não mudou, K continua sendo 2. Então, ficou 2 menos 4, que é menos 2,2. O que eu fiz, gente? O que eu fiz foi basicamente usar essa formulazinha, comparar os parâmetros
dessa equação com essa equação para poder descobrir quem é o H, quem é o K, e usar essa equação, tanto com o mais quanto com o menos. Então, eu tenho que os focos são 6 e 2 e menos 2 e 2. E é o que disse aqui, ó, 6 e 2 e menos 2 e 2. Por isso, essa daqui é verdadeira e a gente fica com a letra E. Gente, eu sei, não se assustem. Eu concordo com vocês que isso é uma coisa que é difícil, entendeu? Mas caiu. A Ian cobrou. Mas fiquem calmos, acalmem o coração de vocês, tá bom? Como eu disse, tentem entender o máximo possível dessa questão. Com o tempo, vocês vão amadurecendo a ideia, mas não fiquem muito bitolados para aprender essa forma de calcular foco, não. Ainda mais para a prova da Ian, tá bom? A Ian costuma cobrar questões mais tranquilas, né? Então, assim, muita calma nessa hora, tá? Espero que tenha dado para entender. Beijão!